Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, se você está chegando num outro horário. Se sinta muito acolhido, muito bem-vindo. Nós estamos gravando essa live agora no período da manhã, tem uns barulhos lindos de passarinho aí no fundo, mas eu sei que vocês vão estar assistindo à noite. De qualquer maneira, receba o nosso abraço. Hoje a gente está muito feliz porque a Vivi está aqui com a gente. A Viviane faz parte lá do nosso grupo. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ela para dar um oi para vocês. Mas cada um de vocês que está chegando não está aqui por acaso, está por algum motivo muito especial. E eu quero que você se sinta muito acolhido, muito bem-vindo, entrando nesse espaço vibratório que a espiritualidade preparou com muito carinho para todos nós. Hoje é um dia de conversa, de reflexão, de energia boa. Então vai relaxando, soltando o estresse da semana, as preocupações da semana, fazendo algumas respirações profundas, abrindo o coração, deixando que o amor de Jesus, do Pai, possa começar a chegar e cuidar de todos nós. Nós recebemos orientação da espiritualidade para nós usarmos a água como um veículo. Então, a gente sempre pede que você deixe uma garrafa, uma jarra, né, uma garrafinha, pode ser aquela de água mineral, pequenininha ou grande. Pode ser para você individualmente e pode colocar mais de uma se for para outras pessoas da casa que estão precisando. Mas quando for para mais pessoas, lembra de identificar qual que é de cada um. Mas também pode ser uma para a casa toda. E aí você pode colocar até no filtro, pode colocar para uso geral. Quando for individual, nós sugerimos que use pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Mas fique muito à vontade se você sentir intuição ou vontade de aumentar o número de tomadas, sempre lembrando que quando ela estiver chegando mais ou menos 1/3, você volta a completar com água e lembra de fazer uma mentalização, uma oração, e a espiritualidade vai atualizando, vai tornando tudo isso mais intenso e mais adaptado para cada momento da sua jornadinha, tá bom? É uma alegria enorme. Vivi está aqui com você. Vou passar a palavra para você dar um oi para o pessoal, aí depois a gente já entra para a prece. Seja muito bem-vinda. É uma alegria, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma alegria estar aqui. A ABE é um espaço que eu considero como parte da minha família espiritual. Fui muito bem recebida há vários anos como paciente, fui muito tratada, fui muito amada, fui muito compreendida e ainda sou, né? A vida... o doutor André, né, que é uma pessoa super especial no plano espiritual, que ajuda muito essa equipe, me disse, na última vez que estive presente com esse grupo lindo, que a gente tinha que florescer onde Deus nos planta, e estou trabalhando em outro espaço, mas o coração é pertencente à ABE, então fico muito feliz, muito grata de estar aqui, recebendo essa energia boa e compartilhando um pouquinho com vocês as visões que a gente tem, né? Cada um de nós, algo bonito para acrescentar, incluir, compartilhar. Então, só tenho gratidão por estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. Que delícia. Depois eu vou falar um pouquinho da Vivi para vocês, mas agora eu vou convidar vocês para aquietar um pouquinho a mente. Vamos fazer a nossa prece inicial. E vamos fazer uma respiração bem profunda, encher o coração de paz, de amor, de luz. Eu sempre falo para as pessoas que o maior presente que a gente pode dar para nós, para o outro e para Deus é a nossa presença. Então, sintonize a energia do seu coração, deixa que o seu coração esteja presente. Você é uma centelhinha única, um pedacinho de Deus aqui no planeta. E esse é o momento de você acender a sua centelhinha, trazer sua energia, e é brilhando, acendendo, vindo para cá que Deus
se conecta com você e se conecta com o mundo através de você. Pai amado, que o teu amor infinito nos sustente, nos inspire, nos guarde, nos abasteça. Pai amado, o nosso coração é pura gratidão. Gratidão pela vida que pulsa, eterna, e a cada momento se manifesta de uma maneira diferente. Seja aqui, num corpo físico, seja voando levinho, em outras vibrações e dimensões. Somos pequeninos, passageiros da vida, aprendendo, criando, amando. Que o teu amor nos inspire a curtir a jornada, a curtir cada passo do caminho, a aprender e aprender ensinando. Que o teu amor nos ensine a tocar e ser tocado pelo outro. Que o teu amor nos ensine a estar atento, estar presente e permitir que através de nós experiências lindas possam acontecer a cada instante, na simplicidade única da vida. Nos inspire nesse momento gostoso de aprendizado, troca de ideias e vibração. Ajuda a abrir nosso coração para gerar uma energia linda que nos torne mais coesos, mais harmônicos e que possamos ressoar isto em saúde, em alegria, em energia, em criatividade na vida. E que possamos ser instrumentos do teu amor para nossos irmãos. Somos gratos pela assistência linda que a espiritualidade nos dá, por todos esses irmãos de luz. Nos fortalece nessa corrente linda de amor. E que assim seja. E agora nós vamos ouvir um pouquinho a Vivi, né? Esse tema sobre a diversidade é um tema que a Viviane desenvolve no trabalho dela na universidade, né? Ela fez o doutorado em cima dele. E é um tema que a gente ainda não trouxe para conversar aqui na BE, então eu espero que essa seja só a primeira de muitas reflexões sobre esse assunto. E acho que a melhor pessoa para introduzir esse assunto para a gente é a Viviane, porque ela já refletiu um pouco sobre isso, muito no âmbito acadêmico, né, Vivi? Mas ela é uma buscadora, é uma pessoa atenta aí na jornada espiritual, então ela também tem algumas partilhas para fazer nesse nível aqui com a gente. Então eu sinto que é uma alegria e uma honra enorme ter você aqui com a gente, Vivi. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fica à vontade. Mas vou passar também a palavra para você agora. Gratidão. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, mesmo nesse momento corrido aí da sua jornada. Eu que agradeço, obrigada. Bom, a diversidade, eu acho que tem um pertencimento importante a gente falar da diversidade, onde começa a diversidade na minha vida, que foi com um tio com síndrome de Down. E eu, criança, via um ser humano muito acima da média, com um olhar extraordinário para a vida. E para mim foi sempre muito mágico estar perto dele, porque eu aprendia muito sobre valores, referências, princípios, muito diferentes daqueles que a gente tem na estrutura social.
depois de anos, né, trabalhando como jornalista, professora universitária, eu fui fazer uma pesquisa sobre diversidade cultural no doutorado, no âmbito do audiovisual, e o tema me tocou muito porque quando a gente pensa em diversidade cultural, a gente abarca tudo que é diferente, né? A religião, a deficiência física, intelectual, motor, enfim. A questão de gênero, de sexualidade, de raça. A gente abarca tudo quando pensa na diversidade cultural. E a gente tem como base uma atenção e um cuidado que tanto a Unesco quanto a ONU tem focado nessa questão, né? O quanto a gente tem que olhar para a diversidade no mundo, porque somos diversos. E isso é a mágica, essa é a coisa mais legal do processo, porque na estrutura social que a gente vive, há uma tendência de colocarem a gente, eu brinco, que é caixinha de leite, né? Fazem a gente virar retangular para caber numa caixa retangular, para caber num caminhão retangular, para encaixar bem numa gôndola retangular. E a vida não é assim, seres humanos não são assim, nossa alma não é assim, a nossa vida não é assim, somos seres singulares. Então, quando a gente fala de diversidade e a gente pensa nessa questão da jornada espiritual, da reforma íntima, da busca interna, da caridade, da fraternidade, pensar em diversidade é sair um pouco do próprio umbigo, do próprio olhar, e olhar o mundo a partir da perspectiva do outro e entender que a nossa perspectiva é tão pequena perto do outro, né? Eu lembro que eu tive uma aula na graduação que um professor pôs uma cadeira em cima da mesa da sala do professor e disse assim: escrevam o que vocês estão vendo. E aquilo para mim foi tão estranho, porque parecia um exercício tão besta, e aí todo mundo ficou assim, mas como assim escrever sobre isso? E aí ele começou a explicar que quem estava à direita da sala via um ângulo da cadeira, quem estava à esquerda via outro, enfim. E foi naquele momento que eu falei, poxa, a vida é formada por perspectivas e referencialidades diferentes, né? Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que olhar o mundo e entender que o mundo não é a partir só dos nossos olhos. O mundo é feito de muitos olhos, muitas perspectivas, muitas referencialidades. Quando a gente fala de diversidade cultural, por que cultura? Porque cultura é o que nos forma como indivíduo. A referencialidade que a gente tem da família, da religião, da formação escolar, de valores e princípios que constroem nós como somos enquanto indivíduos. E aí, quando a gente passa a se dispor a olhar o mundo a partir de uma atenção diferente da diversidade, é olhar para o outro e falar, pera, não é o que eu acho, não é o que eu entendo como correto. Deixa eu olhar pelo olhar dele, e aí vem a empatia, né? Porque a empatia é muito desse lugar de atenção, e mais do que isso, há a própria alteridade, que é se pôr no lugar do outro e falar, pera, o que ele está vendo que eu nunca fui capaz de ver e entender? E a vida ganha outros contornos, outras formas. No mundo acadêmico, né, nas instâncias de pesquisa nessa área, a gente tem vários autores que apontam cientificamente que quando a gente mescla a cultura, a gente mescla referencialidades, a gente modifica o meio. E isso é um problema para quem quer que a gente seja caixinha de leite, né? Essa é a primeira informação. E o segundo, que é maravilhoso, é que a gente fica melhor, porque a gente passa a ter novas perspectivas e novas referencialidades. Então, o indivíduo se torna mais potente, a comunidade se torna mais potente, a cidade, o estado, o país, o continente. Quando a gente tem uma boa riqueza de mescla de diversidade, a gente fica muito melhor. E o brasileiro, vamos conversar, né? O povo mesclado, bonito, com muitas referencialidades. E por que é importante a gente falar disso agora? Porque a gente vive num momento muito delicado da história da humanidade, né? Não que a gente já não tenha tido, e historicamente o ser humano não seja complicado nesse sentido, mas a gente vive um momento de muita intolerância, muita dificuldade de aceitação, né? Então, quando a gente fala, vamos baixar a guarda, vamos tentar olhar e entender o outro, né?
Eu, enquanto professora universitária, convivo constantemente com alunos que estão no período de descoberta dos seus gêneros e sexualidades, por exemplo. E é um momento extremamente difícil. Eu falo que acho que todo ser humano gostaria de ser heterossexual, cis, porque é muito mais fácil, né? Até o que é a caixinha de leite, é o que todo mundo aceita. E há ali um sofrimento da compreensão do que se é, como se é, a aceitação, encarar o mundo, encarar a família, que é tão difícil. E aí eu vejo que a sociedade é sempre um lugar desafiador para eles, mas, por outro lado, quando a gente tem uma família que é empática, né, fica tudo tão mais tranquilo. E aí eu sempre tento olhar pelos olhos deles, né, e eu vejo, e de qualquer um, né, eu tenho essa busca interna, né, talvez minha alma muito enrijecida por muito tempo, nessa vida, o propósito é olhar por outras perspectivas, e eu vejo e falo, que incrível, né, como ele tem um olhar, como ela tem um olhar daquilo que eu jamais imaginei. Outro dia eu estava num evento científico sobre mulheres quilombolas. E aí foi dito sobre, e a gente acha, né, que as religiões de matriz africana são o que eles sempre tiveram e estimulam. E naquele lugar que nos parece tão normal a religiosidade ter ser trazida da sua cultura, o depoimento delas é: fomos ceifadas e ceifados da nossa própria religiosidade. A gente teve que incorporar uma religiosidade daqueles que nos escravizaram. Então, assim, quando a gente para olhar para o outro, tem várias coisas que acontecem. Primeiro, as nossas dores ganham uma outra dimensão, que é o princípio da caridade, né? Espiritualmente falando. Mas mais do que isso, a gente começa a entender que a complexidade e as possibilidades do mundo são muito maiores do que aquela que o discurso social diz. Então, para mim, diversidade cultural e pensar a diversidade é abrir um novo campo de consciência para a reforma íntima, para muitas coisas, né? E esse olhar aberto e disposto é, para mim, um lugar em que eu olho um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, e eu fico tentando entender o que ele está vendo, o que ele está pensando, qual é o mundo dele, qual a possibilidade dele. Então, assim, é a gente tirar um pouco, descolar um pouco do nosso olhar e ter um olhar um pouco mais amplo. Isso é mágico, né? Então, não sei, Sandra, para você o que é a diversidade, mas dentro desse contexto, para mim, é muito potente pensar em diversidade, a gente olhar a diversidade como um novo horizonte, com muitos caminhos e muitos potentes para a gente ser um ser humano melhor, e mais rico em termos de qualidade de olhar, de sensibilidade, de existir, enfim. Para mim é incrível assim, a diversidade. Então, Vivi, eu achei muito interessante o jeito que você entrou no tema e acho que você abriu de um jeito já bem amplo para a gente começar a pensar. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente mesmo. Você já começou falando da experiência com seu tio, né? Falou um pouquinho da experiência do pessoal na faculdade, passando pelo processo de descoberta e aceitação. E aí veio falando disso num sentido mais amplo, como é que isso se abre para a gente perceber o diferente a partir das diferenças, né? Para mim, eu percebo assim, quando eu estou com uma pessoa, com qualquer outra pessoa, a sensação que eu tenho é que meu coração e minha alma pode ganhar um espaço de aprendizado e percepção que antes eu não tinha. E quando esse espaço se abre, muitas vezes eu encontro no outro algo que às vezes até já era meu e eu não sabia achar sozinho, né? Então, quantas vezes um bichinho, ou uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas traz para mim algo que é a resposta de uma procura minha, né? E eu acho que essa talvez seja uma oportunidade bonita na diversidade e que é um desafio também, por um lado, porque é o que você está começando a dizer, abrir para o outro significa sair da zona de conforto, né? Porque
eu começo a ter que assumir uma expansão de consciência. Eu tenho que olhar de uma maneira mais ampla, porque se eu olhar apertadinho para o outro, eu não vejo o outro, né? Aí eu vejo os meus preconceitos no outro, né? Porque preconceito é exatamente isso. É aquilo que eu tenho dentro de mim sem conhecer, né? Então, quando eu vejo com preconceito, eu não estou vendo o outro, eu estou vendo aquilo que eu já sei, que eu acho que o outro é. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, se isso faz sentido para você, e como é que você vivencia ou vislumbra isso, né, dentro do movimento espiritual, então dentro da casa que você trabalha, ou mesmo dentro das trocas que você tem com as pessoas, em termos de como é que isso propicia, tanto em termos de dificuldade, vencer desafios, né, como propicia ganhos e enriquecimento do seu próprio crescimento espiritual. O que é que você sugere para as pessoas nesse sentido? Se é que isso faz sentido para você. Não, faz muito sentido. Eu acho que, assim, a primeira coisa da gente pensar é quem já viajou para outras culturas vai entender um pouco esse lugar. É só você sair, sei lá, você está no Nordeste, sai do Nordeste e vai para o sul do país. Ou você sai do sul do país e vai para o Centro-Oeste, ou sai do próprio país. Porque o nosso país é muito rico, então é só você mudar de estado que as coisas são muito diferentes, né? E isso é mágico. Então, assim, mas vamos pensar um pouquinho mais radical. Para quem já teve essa experiência, dá para entender isso muito bem. Ou quando você vai para uma cultura que é de outro país. Se você vai para esse espaço que é diferente, só com os teus valores, você não está aberto, disposto a reconhecer que ali é diferente, tem coisas para você descobrir e aprender, é muito difícil ficar naquele ambiente, né? E fica, de certa forma, até hostil. Por exemplo, você sai do Nordeste, vai para o Sul e neva. Tipo, não, me recuso a usar roupa de frio. É mais ou menos essa lógica, né? Fazendo uma metáfora muito simples. Quando a gente pensa em diversidade, a gente, enquanto ser humano, isso é uma coisa importante da gente ter como base, né? Tem um autor que dá a origem do conceito de diversidade cultural para a Unesco, que é o Lévi-Strauss, que ele diz o seguinte: a gente tem dois caminhos. Ou a gente sente uma identificação com o outro, e aí é mais fácil você dialogar, tem menos resistência, que ele chama de cumulativa, ou a gente é estacionário, ou seja, a gente não se identifica com o outro. E há uma resistência natural humana de resistir ou negar. Então, na nossa sociedade, a gente naturalmente se afina com aquilo que é parecido e a gente tem resistência com aquilo que não é parecido. A gente pode ter a resistência que é natural nossa, intrínseca nossa, e dizer, não, pera, mas eu quero entender. Como eu vou viajar para outro lugar, eu quero entender essa cultura. Quero experienciar isso. Ou eu digo, não aceito e não quero, que é o que muito tem acontecido socialmente hoje. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer ambiente que eu esteja, como qualquer ser humano, esse é o movimento que acontece. Então, assim, o que a gente deve fazer nesse processo? Eu acho que a gente aprende muito isso com todos vocês e também com a Sandra, a gente muda o outro. O que a gente pode fazer? Única e exclusivamente no nosso espaço é se abrir para tentar olhar o mundo do outro e entender o outro. O que ele tem, o que ele é, o que ele faz, como ele se comporta. Então, por exemplo, no nosso trabalho, dentro do Centro Espírita Chico Xavier, onde eu trabalho hoje, a gente tem espiritualmente um viés de contato muito com seres de outras orbes, dependendo do grupo de trabalho. E aí é muito maluco, porque aí, de repente, você está lá, e aí quem tem mediunidade vê um ser azul, um ser rosa, um ser que é gelatinoso, um ser que é só luz, um ser que, enfim, ele é uma consciência e que se acumula e forma uma consciência que dialoga com a gente, enfim. A gente precisa, dentro de um pensamento de diversidade, ter a disposição de estar preparado para o diferente, né? E de falar, cara, que incrível, o que ele tem me oferecer e ensinar, não só para que eu ache uma resposta dentro de mim daquilo que eu estava buscando e às vezes nem sabia, mas que me cria a potência de olhar numa perspectiva diferente. Então, por exemplo, o grupo que eu trabalho, há muitos anos a gente tem contato com esses seres.
E é incrível. Então, você fala assim, qual a sua experiência? Eu falo espiritualmente, é muito gostoso, porque, assim, quando entra alguém novo no grupo, fica meio assustado. Ai, gente, eu vi assim, eu vi assado, a gente normal, né? Eu fui para baixo d'água, a gente normal, né? As coisas diferentes, porque ali tem um lugar de respeito, e é muito gostoso, e eu percebo isso, né? Quando a gente tem a postura da resistência e da negação, aquele que é diferente, que é diverso, que é singular, ele vai se retrair porque ele sente que ele não tem abertura. Então, ele não tem essa interação gostosa com a gente. Quando a gente baixa a guarda, né, a gente fala, não, pera, deixa eu ouvir, deixa eu entender. E há essa disposição honesta e sincera, há uma troca, uma riqueza incrível de coisas que você jamais imaginou, né? E a gente acha que isso é muito diferente, mas a natureza é assim também, né? Não é? Essa semana foi muito interessante, porque eu estava vendo uma mãe de quero-quero, daqueles passarinhos muito bonitinhos, cheio dos filhotinhos à noite, eu saindo da faculdade, e aí foi passar com o carro, eu parei, eu achei a coisa mais linda do mundo, aí ela estava toda assustada. Aí eu acho que assim, eu estava tão encantada com os piquititicos lá andando e olhando e tentando entender ela ali como mãe, aquele movimento, que ela parou e ficou quieta e chegou mais perto do carro. Tipo, eu não era uma ameaça para ela. Então, a gente não precisa ir muito longe, né? Não precisa falar de ser de outras orbes, seres de outras orbes ou coisas muito diferentes. A gente, num lugar muito simples, a gente consegue fazer isso, né? E assim, a grande questão, e aí eu acho que Sandra vai concordar comigo, né? Mas a grande questão é, se a gente olhar de verdade para a gente, cada um de nós como seres humanos, você vai perceber que todos nós temos diversidades e singularidades. Essa é a grande sacada. Porque, assim, a gente ficou o tempo todo tentando virar uma caixinha de leite, um molde da sociedade, mas a gente não é esse molde. Então, quando a gente acha um espaço acolhedor, em que as nossas singularidades, a nossa diversidade de ser e existir no mundo é encontrada e estabiliza, e é mansa, é serena, é genial, porque a gente pode ser pleno. Então, assim, se a gente é singular e a gente deseja minimamente que a gente seja respeitado e amado do jeito que a gente é, né? Que muitas vezes, tipo, eu sei lá, eu falo que eu sou bicho do mato, eu amo natureza. Eu não pedi para ser assim, eu sou assim, né? Então, por que a gente não pode também ser com o outro? Né? Eu acho que essa é a grande sacada, essa é a grande questão. Não sei se eu te respondi, Sandra, mas acho que você concorda comigo em relação à singularidade. Né? Sim, sim. Eu queria até aproveitar esse momento da sua fala, que eu achei muito bom, talvez para trazer essa reflexão para as pessoas que estão ouvindo a gente, como uma proposta de treino, porque acho que a gente nunca vai dizer estou perfeito nisto, né? Perfeito nisso era Jesus. Mas a proposta é, será que a gente pode treinar, se tornar um campo seguro, acolhedor, para que o outro possa experimentar ser ele mesmo, né? Que ele possa permitir, porque todo mundo está se descobrindo, então muitas vezes a gente ainda não sabe direito nem quem a gente realmente é. Como a Viviane falou, eu concordo plenamente, né? Nós temos dentro de nós a diversidade. Né? Você lembra aquela ideia bonita de o universo inteiro cabe dentro de um indivíduo? Né? Então, se a gente for levar isso a sério, significa que a diversidade inteira que está lá fora está dentro de você, está dentro de mim. Então, se eu encontro um espaço no outro onde eu posso deixar a minha diversidade interna, né? Posso deixar a minha espontaneidade sair, eu posso exercitar o processo de ir descobrindo aquilo que está se expressando em mim agora como verdade, e eu sei que aí acho que a palavra bonita que você falou é respeito, então eu vou ser respeitada, né? Eu vou ser acolhida, eu vou encontrar um espaço de treino, de compreensão, porque também nem dá para imaginar que o outro vai estar pronto para compreender, porque nem eu ainda não compreendo. Mas tem um esforço de compreender, tem um esforço de entender, de tornar fecundo o espaço de manifestação do outro.
esse é um treino interessante, né? Que a gente vive, como você falou, desde na procura do entendimento da sexualidade, do entendimento da afetividade, né? Da expressão desses aspectos, até qualquer outro, o artístico, o religioso, o político, que a gente, né, viveu aí um período muito sofrido de violência extrema, está vivendo, ela está mais contida na expressão agora, mas está aí, né? Em que a diversidade de pensamento também não é suportada, né? A gente se sente profundamente ameaçado pelo pensamento diverso do outro. E aí a gente fala, não, mas isso eu não posso suportar, mas isso é inadmissível. Então, esse é o ponto de dureza e resistência dentro da gente que impede o exercício de expressão e criação do outro, de autenticidade do outro, de verdade do outro, de vir. E não é que a gente tem que ser perfeito, mas a gente pode tentar ampliar. Então, essa seria a minha pergunta para você. Tentar criar espaço, né, de empatia, de acolhimento, de respeito, de abertura, de compreensão para o outro, pode ser um caminho para que a diversidade possa se expressar e nos enriquecer, né? Talvez isso faça sentido. O que você acha? Não, acho perfeito. E é isso, assim, se eu não sou capaz de compreender o outro na sua singularidade, o mínimo que cabe a mim é respeitar, né? Mesmo que seja alguém da família. E se eu quero ouvir, se eu estou disposto a ouvir, e nem assim eu fui capaz de entender, eu também preciso dar um tempo e respeitar. Né? Eu vejo muito essa relação pai e filhos nesse processo sexual, né? E de definição de gênero, enfim. Eu acho que é uma questão de respeito à própria religião, né? Hoje em dia, olhares políticos, enfim, para tudo. Então, assim, se eu não consigo concordar, e se me incomoda profundamente, se eu não estou ferindo princípios de direitos humanos, eu sou nessa lógica. Se eu não estou ferindo o outro, não estou rompendo, não estou agredindo, não estou... Eu só respeito. Né? Porque é o melhor que eu posso fazer. Eu posso não entender, posso ter muita dificuldade, posso não concordar, mas eu respeito. Só o fato da gente ter um ambiente de respeito, como a gente também quer ser respeitado, já é uma imensa vitória. Né? Eu tive uma experiência em que eu dividi casa com uma moça, em que nenhuma das duas namorava, e assim, todo mundo começou a achar que a gente era um casal, e a gente não era um casal. Eu digo em relação aos vizinhos. Começaram a olhar torto, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas por que estão me olhando torto? Não fiz nada, né? E assim, e eu pensava comigo, e se eu fosse? Qual o problema? Por que tem que me olhar torto? Porque eu não estou ferindo ninguém, não estou fazendo mal para ninguém, não estou fazendo nada, né? Então, assim, não foi o caso de eu ser, mas eu senti na pele uma aversão. Então, quando a gente diz respeito, é respeito de verdade, né? Em todos os sentidos, é no olhar, na fala, na atitude. Então, esse, para mim, é o maior movimento que a gente pode fazer hoje socialmente. É o respeito. E se a gente tiver respeito um pelos outros, a gente já cria um ambiente de paz para dar ou atenuação, vamos dizer assim, muitas questões para a gente dar os próximos passos, que é o se dispor a ouvir, dialogar, entender, não concordar mesmo assim, porque não precisa concordar com tudo, mas respeitar sempre. Eu acho que esse é o grande caminho. E a gente está, infelizmente, já quase terminando o nosso tempo. Depois é bom que deixa a gente com gostinho de quem sabe fazer mais logo, né, Viviane? Mas eu vou pedir para você fazer aí um paralelo, então, como a gente está aqui num grupo que é orientado, né, pela busca cristã, falando um pouquinho do nosso mestre, né, de Jesus aí com esse olhar para a diversidade, né? Como é que ele te inspira a olhar a diversidade? Você acha que dá para falar um pouquinho disso? Falar de Jesus é mágico, né? Eu tenho uma métrica, Sandra, mas isso é muito pessoal, gente. É assim, se eu não faço ideia do que fazer numa situação, eu falo o que Jesus faria no meu lugar. Porque, assim, tem uma passagem no Evangelho que eu amo de paixão, que é o homem de bem. Né? É como se Jesus tivesse deixado para a gente um manualzinho do que fazer.
Porque Jesus era um indivíduo que, assim, ele era sustentado e amparado pelo amor, e ainda é, e a gente sabe disso. Então, eu falo que a grande mágica, o grande segredo, quando a gente tem um olhar cristão para a diversidade, é um amor. Então, assim, tantos alunos meus, eu já ouvi isso deles. A minha mãe não me entende, a minha mãe não me aceita na condição que sou, mas ela diz que está tudo bem porque ela me ama, ou meu pai me ama. O caminho do amor é o primeiro passo. Então, assim, o que Jesus nos ensinou? Que o amor é a maior e melhor ferramenta para tudo, né? Então, quando a coisa estiver complicada ou confusa, eu sugiro duas questões e acho que essa é a grande lição que Jesus nos deixa. Primeiro é, coloca o amor na frente de tudo e pensa, e não é pretensioso dizer isso, porque não seremos Jesus assim, isso é óbvio, né? Quando a gente fala o que Jesus faria no meu lugar, gente, é fazer 5% do que Jesus faria, já está ótimo, né? E colocar Jesus como métrica. Eu acho que Jesus foi a maior lição, e é a maior lição para a gente, de amor, de empatia, de alteridade, de generosidade. Jesus começa, e a gente está perto do Natal, e é legal dizer isso, ele começa a sua vida nascendo num lugar como fugitivo, porque havia um preconceito, porque ele queria só nascer. E as pessoas já queriam minar com a sua existência, porque havia um preconceito ali, porque ele era diverso. Então, Jesus Cristo é a maior e melhor personificação de diversidade. Pense em Jesus, ele chegou com um amor potente, mas causando muitas provocações de nova consciência dentro da diversidade, do modo de ser, existir, pensar, dialogar, acolher. Então, Jesus, para mim, é a maior e melhor métrica, Sandra, não tem melhor. Maravilha, Vivi. Gratidão. Ele é aquele olhar compassivo que olha dentro da alma e que manda a mensagem central: eu tô te vendo, eu te amo, né? É uma meta para a gente chegar lá e vamos cada dia dar um passinho se a gente conseguir. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente concluir, Vivi, fica super à vontade, e aí a gente vai para a vibração. Eu só queria dizer que Jesus olhava para as pessoas centrado no amor e na essência de cada um, né? E quando a gente olha para tudo que é diferente, se a gente centrar no interesse de conhecer e entender, mas acima de tudo com respeito e amor, eu acho que a gente tem descobertas mágicas, assim, incríveis, e é muito interessante, porque quanto mais a gente se abre para olhar o outro, mais gradualmente a gente se dá o direito de olhar para a gente, e eu acho que esse é o grande barato, no fim das contas, pensando, voltando para si, que é, cara, eu sou muito singular também, e isso é muito diferente de todo mundo, e tá tudo bem, tá tudo certo como eu sou, né? Então, Jesus Cristo me ama como eu sou, né? Então, o que eu quero de coração desejar e sugerir, recomendar é que a gente só abra os nossos corações, né, para o diferente, porque ele também é bom, ele é mágico, e assim também somos. Então, agradeço muito por poder falar, partilhar, e Deus abençoe sempre esse trabalho. Obrigada, Sandra, obrigada, gente. Obrigada a você, Vivi. É uma delícia te ouvir falar. A gente podia passar amanhã aqui para vocês à noite, mas vamos para esse espaço gostoso também agora, que é o espaço onde a gente vai trazer isso que a Vivi trouxe tão gostoso para a gente. Vamos trazer isso para o nosso coração e vamos fazer um momento de quietude, de acalmamento. Nós sabemos que durante todo esse tempo que a gente esteve aqui ouvindo, pensando, refletindo, né, e já praticando isso que a Viviane falou, que é, ao ouvi-la, sair um pouquinho dos seus próprios limites e expandir para olhar de outra forma. Isto, do ponto de vista energético, produz no nosso campo de energia
uma expansão, uma abertura. E enquanto a gente foi se abrindo para pensar, refletir, ouvir, questionar, de repente entender algo diferente, os nossos amigos da espiritualidade aproveitam a abertura correspondente que acontece no nosso campo de energia. E aí eles têm a oportunidade de nos ajudar a nos organizar internamente de uma maneira também diversa. Então, inspire fundo, solte o ar bem devagar e comece a perceber o que já está acontecendo dentro de você nesse momento. Percebe o trabalho bonito que os nossos amigos da espiritualidade já foram fazendo no seu campo de energia. Você que se abriu um pouco mais, um pouco menos, mas que pode se abrir mais da próxima vez, se abriu pouco, mas um pouquinho que você já abriu. Energias gostosas, frescas, harmoniosas, entraram e estão entrando nesse momento, como uma chuva fininha de luz que percorre todo o seu ser agora. Quando a gente põe a nossa consciência a observar nosso campo de energia, todo o processo energético se intensifica. Porque a maior potência que nós temos no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa reforma íntima, na nossa cura interior, é a consciência, a presença, o interiorizar, o escutar, o acolher, o aceitar. Inspire profundamente, solte o ar bem devagar. E à medida em que você solta o ar, relaxa e expande um pouco mais. Vai tomando consciência dos espaços internos de tensão, de resistência, de fechamento, de dureza. E comece percebendo e aceitando. Não precisa brigar com eles. Apenas perceba, aceite, acolha. Quando você inspirar, traga um pouquinho dessa energia gostosa de amor, de paz. E a hora que você expirar, leve a expiração, a energia e a intenção para dentro desses lugares, generosamente, delicadamente. Permita que essa energia boa vá penetrando, amorizando, envolvendo, restaurando. Relaxe. Deixa essa energia boa entrar ainda mais. Vai devagarzinho fazendo esse trabalho. Inspira, recebendo a energia boa que a espiritualidade está trazendo para você. E expira, levando a intenção desta energia para os lugares dentro de você que você sente que estão precisando de respeito, acolhimento, amor. Vá conversando com a sua energia amorosamente. A nossa energia respeita e responde tudo que a gente faz com intenção amorosa. Então
Então fale com você mesmo, com frequência. Fale com as suas energias. Fale baixinho com você. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui e eu te amo. Deus está aqui e Ele nos ama. Jesus está aqui e Ele nos aceita, Ele nos vê, Ele enxerga o fundo da nossa essência única e individual e Ele nos ama. Sinta o amor de Deus, sinta o amor que Jesus emana, que vem de Deus, que está cheio da riqueza de sabedoria, de flexibilidade, de compaixão e amor que Ele é capaz de modular. Deixe esse amor entrar no seu coração e, como um irmão mais velho que nos pega pela mão, vai nos ensinando devagarzinho a modular o nosso próprio coração. Deixa Jesus conduzir o seu amor, a sua boa vontade, o seu desejo de amar melhor. Deixa Ele ensinar. Inspira, expira e relaxa. Bem tranquilo. Quando a gente acalma o coração, mais fácil é sentir a delicadeza do amor de Jesus. Esse amor delicado conversa com as nuances das diferenças dentro de nós. E a gente pode aprender com Jesus a amar a diversidade, amar as diferenças dentro de nós. O que é mais duro, o que é mais flexível, o que é mais amoroso, o que é mais egoísta, o que é mais aberto, o que é mais fechado, o que é mais maduro, o que é mais imaturo, o que é mais de um jeito, o que é de outro, mas é tudo parte da riqueza linda da criação de Deus. Enquanto você relaxa e sente essa energia boa, deixando que esse processo se aprofunde, se complete da melhor maneira para o seu melhor bem. Nossos amigos da espiritualidade trabalham na nossa casa, nas nossas águas, vão trazendo tudo aquilo que a gente precisa amorosamente. E também vão recebendo e recolhendo tudo aquilo que a gente está produzindo com a nossa atenção, com a nossa boa vontade, com o nosso amor. Cada um, como diz o Dr. André, na sua singularidade, no seu jeito único, produz uma qualidade única de energia, que a espiritualidade agora vai recolhendo um pouco de cada um e juntando e fazendo algo lindo, que vai ser modulado para ajudar nossos irmãos. Pegando daqui, levando para lá, pegando de lá, trazendo para cá. E nesse momento podemos também mentalizar as pessoas queridas que nós amamos e que vão receber um pouco desse tempero lindo, dessa mistura rica que a espiritualidade está criando, para levar conforto, harmonia, recurso, paz, esperança, saúde, equilibração. Essa energia linda
vai para essas pessoas que amamos e também para essas pessoas que a espiritualidade sabe que estão precisando e nós não temos consciência ainda. Mas a gente permite que essa linda egrégora que nós formamos produza essa energia e depois, a partir da inspiração de Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, de toda a equipe da BR, que seja direcionada para o trabalho, para as pessoas, para o planeta Terra. Que haja paz, que haja amor, que haja acolhimento. Que sejamos capazes de dar um próximo passo na nossa jornada, de nos tornarmos um pouquinho mais respeitosos, amorosos à nossa própria diversidade e à diversidade dos outros à nossa volta. Eu quero agradecer a sua presença única e singular, a sua energia, a sua atenção, o seu acolhimento. E eu quero agradecer, Viviane, essa energia linda que você tem no seu coração de luz, seu ser lindo, o seu conhecimento, a sua riqueza, a sua boa vontade de estar aqui com a gente nesse momento corrido da sua jornada. Mas é uma riqueza linda e eu senti que a espiritualidade estava convidando. Que bom que você aceitou. Um amor, uma bênção enorme na sua vida e na vida de cada um, que a gente tenha uma quinzena abençoada. E aí eu vou passar para você se despedir do pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, sempre muito gostoso estar sintonizada com essa energia mágica de vocês, né? De todos nós, e queria só deixar 2 registros, assim, parece meio impossível quando a gente olha, será que podemos viver em paz sendo tão diversos? Olha a natureza, né, na sua simbiose perfeita, eles conseguem, por que a gente não é capaz, né? E queria deixar aqui meu beijo, meu carinho para toda a equipe da BE maravilhosa, e meu carinho especial, boas energias, muita força e luz para a Denise e para o Emerson, né, nossos amigos queridos, e desejar para todos muita luz, muita coragem, muita força, muita fé nesses tempos de desafios, e acreditar, assim como o Chico nos ensinou que tudo passa, isso também vai passar, teremos dias melhores, e a gente tem que fazer a nossa parte sempre, né? O princípio do beija-flor que estava ajudando a apagar o incêndio na mata, né? Ele estava fazendo a parte dele, então é a nossa tarefa. Então, muito obrigada, sou muito, muito grata por poder deixar as sementinhas de uma reflexão que para mim são tão preciosas e que também tenho aprendido tanto. Obrigada de coração. Obrigada, Vivi. Um beijo para todos, um beijo para nossa equipe, um beijo com carinho para todo mundo.